As empresas que o Barsi falou, né, a não ser que eu tenha perdido alguma aí, elas são empresas mais tradicionais aí, né? Elas estão aí há um bom tempo já, né? Sim. E é muito comum que essas empresas meio que... Eu vou chamar assim, mas vai parecer pejorativo. Empresas de internet, que elas surgem assim, pá, todo mundo fala pra caramba, todo mundo se anima, todo mundo compra. O bagulho explode, volta e né, morre todo mundo na praia. Tem muita gente que compra assim, né? Porra, tem podcaster comprando assim. Podcast. Sério? Podcaster famosos. Tipo o Lucão. Aí, eu queria saber, ô Barsi, você não curte, cara, essas empresas... Eu vou dar uns nomes aqui, mas só pra generalizar, sei lá. Banco Inter, pô, sei lá, Melios, que mais? Fala uma dessas... Magalu. TC. Ora, Magalu, você tá me ofendendo agora. Desculpa, Barsi, eu vou embora. O Lucão tá chamando de cara. Ô, Lucão. Desculpa, senhor Barsi. Isso. Senhor Luiz Barsi. Ô, Barsi, o que você acha de empresas de alto crescimento, que não geram caixa, mas que estão crescendo? Obrigado, primo. Dessas empresas um envelopar pouco mais pergunta. populares hoje, assim. Você tem alguma exemplo, recomendação? Empresas do hype. Por exemplo, Magalu, não sei. Não, veja Uma bem, empresa como eu não tenho Banco nada, Inter, assim. Deixa eu deixar claríssimo aqui. Eu não Tudo tenho bem. nada contra a Magalu, não tenho nada contra a dona Luísa Trajano, absolutamente. Eu apenas, então, somente retrato um passado, retrato um histórico, não é isso? Nós temos mais de 40 empresas do setor de varejo de eletrodomésticos e de linha branca que foram quebrando, está entendendo? Eu tive a oportunidade de inúmeras vezes conversar com o senhor Gir, e ele era um dos melhores players do setor. O senhor Gir era o G. Aronso, está entendendo? Gir Aronso. E ele quebrou, puxa vida, né? Ele quebrou. Então, o Casa Centro quebrou, o Mapping quebrou, a Mesbla quebrou, a Sloper quebrou, a Ultralar quebrou, a Clipper quebrou. Puxa, agora, recentemente, a máquina de vendas quebrou, tá entendendo? Há pouco tempo atrás, se não tivesse tido feito uma capitalização na Via Varejo, ela também teria tido problema. A própria Magazine Luiza teve aí um aporte de capital generosíssimo, não é isso? Então, o que acontece com as empresas do setor? As empresas do setor, elas necessitam de capitalização permanente. Por quê? Porque você compra o produto, eu vou dar um exemplo simplório, por R$1. Aí você vende esse produto por R$10 em 10 vezes, não é isso? A inflação do país sempre foi uma inflação nunca retratada pelas autoridades. As autoridades, elas acham que, e por interesse próprio, evidentemente, que a inflação é 3%, 4%, 5%, 8%, né? Hoje a nossa inflação é muito maior. Então, o que acontece? Você compra um produto por R$1 e vende ele em 10 parcelas, ganhando 100%, por 2. Só que quando chega no meio do caminho, a inflação foi tão violenta que aquele produto que você comprou por R$1 e vendeu por 2, você vai ter que pagar R$2,50 nele. Então, você vai ter que ter o quê? Você vai ter que ter um novo aporte de capital. Sistemático. Isso é uma coisa sistemática. Tá entendendo? Eu lembro que, acho que nesses 4 anos atrás, a gente falou um pouco sobre isso. E acho que você também tinha citado sobre as aéreas no Brasil, não é? Que também é um segmento que você não curte muito. Não é que eu não curto. É que o cidadão que administra uma empresa aérea, ele não tem a liberdade de administrar como se deve. Por quê? Porque a ANAC chega para ele e fala, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, ele não está administrando direito. O preço do combustível, ele não tem acesso, ele não controla. Ele faz tudo que é possível no limite dele. No limite dele, tá certo? Sim, então, nem tudo ele consegue. Então, você pega também o histórico das empresas de aviação. Então, você começa pela... que até o português chamava Panair, né? Panair, que é a Parnair do Brasil. A Parnair, depois a Varig, depois a Real Transportes. A Real Transportes Aéreo, Cruzeiro do Sul, Avianca. enfim. Transbrasil, né? VASP, Varig, todas elas quebraram. Todas elas, Então, o destino de todas as empresas é esse. Tá entendendo? Não é questão de quebrar, ela não tem condições. É só de deixar de operar, não é de quebrar. É só de você vê sumir do mapa. Só troca o adesivo na lateral do avião só. Agora, na pandemia, por exemplo,
Era proibido estar junto, né? Então, você tem o banco do avião junto, então não podia. verdade. Então, Puta, era um saco viajar. Ainda tá muito chato viajar, cara. Você viaja, você tem que viajar de máscara, tem tudo. Você lembra Aí que- eles usam de desculpa pra não servir comidinha. Já viu isso aqui? O cara vai Aí cortando, você vai lá não pode, não contato. posso servir. e nem água, né? Nem é água. Não, A água é com cara feio, o cara te entrega ainda. Quando Não, cara. proibiram fumar no avião, começou a ficar chato. Pô, Não fazia mais sentido voar. Não fazia mais, não invisto mais. não, cara, eu fui voar recentemente e aí, cara, eu vou de 3 horas. Aí a moça veio me ofereceu lá, você quer o salgado ou o doce? Aí eu olhei assim, cara, o salgado era desse tamanho, uma bolachinha desse tamanho, Marcos. Aí eu falei, eu queria os dois. Aí ela me olhou com uma cara, bicho, ela me deu assim olhando pro outro lado, sabe? Ficou contrariada. Eu ainda acho um complô que a cada 6 meses eles apertam ainda mais os bancos. Porque não é possível, cara. Não é possível. Já estão entrando de lado. É igual já. chocolate, né, cara? O tamanho da embalagem é o mesmo e vai reduzindo o que tem dentro. Reduz a espessura. Vai ficando mais Era fino. assim que fazia. Eu trabalhei pelo chocolate, era assim, aí tem umas regras pra Os avisar. caras tiram Enfim. tiram uma